óbvias, muito mais como um preâmbulo para uma discussão mais importante que nós precisamos travar. E também para que a gente parta de um patamar de consenso, né, já bastante forte. Nós temos ampla consciência de que o turismo é uma atividade importante, não somente por ser uma indústria limpa, não somente por ser uma indústria que tem uma capacidade bastante importante de promover distribuição de renda, ao mesmo tempo em que a atividade acontece. Ao longo dos últimos anos, uma atividade que cresceu muito na formalização de empregos, apesar de que o Brasil, Pernambuco e Recife ainda estejam muito aquém de utilizar a sua potencialidade turística. Qualquer comparativo que nós possamos fazer entre o Brasil e outros países, ou entre Recife e outras cidades importantes no mundo, nós vemos que nós desenvolvemos ainda muito pouco o nosso potencial de atrair turistas, de desenvolver atividades que possam ser qualificadas como atividade de um turismo de uma intensidade importante. Temos também a consciência de que a ação do poder público na área do turismo não pode ser uma ação isolada. Precisa ser uma ação integrada, articulada, uma ação de governo. Não é simplesmente uma secretaria, como a Secretaria de Turismo, que vai produzir uma ação que seja capaz de desenvolver as atividades nessa área. Isso passa desde a Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Serviços Públicos, por um tratamento de finanças, né, pela Secretaria de Serviços Públicos, enfim, porque é uma atividade que depende exatamente da união de todos nesse trabalho. Eu vejo que o Recife tem algumas coisas importantes que podem nos ajudar a transformá-la numa cidade efetivamente turística. Coisas que outras cidades que são turísticas não têm, mas conseguiram adquirir essa característica, essa capacidade. Samuel, ele sempre repete que existem cidades que foram feitas para produzir atividade turística. O caso de Dubai, o caso de Orlando, na Flórida. E nós temos todos os ingredientes para nos tornarmos uma cidade fortemente turística e ainda não conseguimos. Né? Primeiro, nós temos a beleza natural. Né? Recife tem condições de se equiparar ao Rio nessa demanda como é o nome do órgão da ONU que trata do patrimônio, a Unesco, né? Para que nós possamos também ser patrimônio paisagístico da humanidade. Nós temos uma cidade extremamente bonita. Nós temos uma cultura extremamente rica, que ao longo dos governos que nós iniciamos em 2001 com João Paulo, nós procuramos valorizar a nossa cultura, sem uma visão xenófoba, mas ao mesmo tempo promovendo tudo aquilo que nós temos de bom, que faz parte de uma construção histórica e que é responsável por essa elevadíssima autoestima que o povo de Recife, o povo pernambucano tem. Não é? A nossa história. Recife é uma cidade marcada por episódios que em qualquer lugar do mundo seriam de conhecimento de toda a sua população, de orgulho da sua população. Nós tivemos ao longo da nossa história grandes movimentos libertários nessa cidade, no momento em que em outros estados brasileiros se falava em expulsar, massacrar os índios para buscar riquezas naturais. Nós estávamos aqui adotando ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo, para tentar fazer uma revolução como foi a de 1817, além de uma série de outros movimentos que seriam valorizados, todos eles como importantes movimentos
da história nacional e que nós estamos sempre tendo que brigar por isso. A Confederação do Equador, a Revolução Praieira, a gente sabe que a história é contada pelos vencedores, né? Mas o Brasil é um país que soube, ao longo do tempo, curar todas as feridas que produziu. E isso faz com que todos esses episódios devessem ter um tratamento diferenciado. Então, só esse parênteses para dizer que nós temos história também, que nós temos, por conta dessa cultura, dessa história, também uma gastronomia exemplar. Não é? Recife hoje tem um padrão de gastronomia que a gente encontra em poucos lugares do Brasil, por um preço absolutamente acessível, de uma forma estruturada, organizada e que tem muito a ver com essa cultura que nós produzimos por essa convivência entre três etnias distintas ao longo da nossa história, né? E Recife tem uma coisa muito importante que talvez outros lugares não tenham, que é essa autoestima exacerbada que nós temos, né? Talvez nós e os gaúchos tenhamos tanto orgulho da nossa terra, tanto amor pela nossa terra, como nós temos. E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser usada a nosso favor. Essa nossa megalomania de dizer que o Capibaribe e o Bibiribe se juntam para formar o Oceano Atlântico, né? Que nós temos o maior bloco de carnaval do mundo, como se existissem milhares de blocos disputando esse livro dos recordes, né? Essas coisas que são muito positivas no sentido que elas refletem uma identidade cultural, elas refletem um amor pela terra. E quando a gente tem amor pela nossa terra, pela nossa casa, a gente cuida. A gente precisa transformar esse sentimento, essa autoestima, numa coisa que represente zelo, cuidado pela cidade. Porque uma cidade limpa, bem tratada, que a própria população respeita, se a população gosta da cidade, com certeza o turista vai gostar, não é verdade? Então, nós precisamos transformar isso a nosso favor. E, ao mesmo tempo, aproveitar duas grandes oportunidades que nós vamos ter. Lógico, elas são situações temporárias, mas elas podem representar um marco importante. Não existe recifense que não tenha orgulho, por mais humilde que ele seja, de receber um parente que vem de fora e mostrar a cidade, falar da beleza que a gente tem, falar às vezes de coisas que até a gente nunca foi lá, mas já ouviu falar e, né, vai ali, orienta, diz. Nós vamos ter a Copa das Confederações, nós vamos ter a Copa do Mundo. Eu acho que é um momento onde nós vamos precisar unir a nossa cidade para aproveitar essas coisas todas e torná-la uma cultura. Por isso que eu tenho reafirmado, o Recife não está precisando só de um gerente. O Recife precisa de um gerente, mas o Recife precisa, acima de tudo, de um líder, de alguém que articule diversos sentimentos, para uma ação conjunta nós podemos fazer a cidade crescer e se desenvolver. Por exemplo, existe coisa mais rica, mais bela do que o centro da nossa cidade? Hoje continua ainda por razões objetivas, por razões subjetivas, degradado. Por que não um grande esforço do empresariado, dos meios de comunicação, da prefeitura, dos cidadãos e das cidadãs, no sentido de a gente resgatar isso, transformar essa autoestima em alguma coisa que represente um cuidado com a cidade, a gente poder trabalhar juntos para que esses dois episódios importantes que nós vamos vivenciar, eles nos sirvam para construir uma cultura do amor pela cidade, do zelo, da limpeza, enfim, coisas que precisamos trabalhar. Obviamente que também não é só com conversa que as coisas se resolvem. Nós precisamos também, além de um gerente, um líder também que tem autoridade política. Uma cidade como essa nossa, que se construiu brigando com os rios, brigando com o mar, não é? Onde temos uma forte tradição, digamos, comercial, inclusive de ambulantes, enfim, onde, infelizmente, na nossa cultura, essa questão da cidadania, pela exclusão histórica que inúmeros segmentos vivenciaram,
ela não é uma coisa consolidada. Por essa razão, nós precisamos ter um forte controle urbano, para fazer cumprir aquilo que tem um papel civilizatório, que tem um papel de construir uma cidade em que as pessoas se sintam bem. Eu estava dizendo, por exemplo, na temática da mobilidade, nós vamos adotar ipsis literis as prioridades que o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que foi relatado por João Paulo agora na Câmara, ela seja respeitada, essa prioridade. Em primeiro lugar, o pedestre. Em segundo lugar, o transporte que não utiliza tração motora. Em terceiro lugar, o transporte público. Em quarto lugar, o transporte individual. O que é que significa isso? Significa, por exemplo, a cidade não pode ser tolerante com quem ocupa a calçada com um automóvel e deixa a população, deixa as pessoas sem poderem exercer esse direito elementar de ir e vir. Nós temos que fazer com que o trânsito, por exemplo, seja algo que as pessoas respeitem. Vejam, Brasília é um exemplo importante disso, como se respeita a faixa, como se respeita o sinal, como poucas pessoas buzinam, mas a gente não precisa ir tão longe, basta ir lá em Petrolina, que a gente vai ver que um trabalho feito com correção, mas com determinação, permitiu que o trânsito se tornasse mais civilizado lá. Em uma cidade onde os automóveis respeitam as pessoas, essa é uma cidade boa de se viver e boa de se visitar também. Nós vamos fazer o controle urbano no sentido de que é importante respeitar o direito de todos sobreviverem, é importante entender as desigualdades sociais que existem na cidade, que fazem com que muita gente procure sobreviver das mais diversas maneiras, mas nós precisamos fazer um trabalho articulado, um estudo socioeconômico sobre as pessoas que estão no comércio ambulante da nossa cidade, procurar oferecer alternativas e aquilo que for necessário ter como convivência dentro da cidade, que se faça de maneira organizada, articulada, disciplinada. Nós temos uma riqueza importante como é a Praia de Boa Viagem. Eu tenho conversado com Samuel muito sobre isso, até porque eu não sou usuário do mar, mas da areia, né? Eu sou usuário do calçadão para correr, da ciclovia, enfim, e me impressiona como a gente tem uma coisa desorganizada nessa orla e as coisas não precisam ser assim. Nós temos poucos quilômetros de orla e a gente deixa que sejam desorganizados, né? Não é uma coisa aceitável, até porque a nossa praia é uma praia bonita, então ela deixa de ser conhecida por ser uma praia bonita, por ser uma praia que tem muitos arrecifes, até o que deu a denominação da nossa cidade, por ser uma cidade com tanto sol, para ser a cidade que tem uma praia com tubarão. Quer dizer, isso acontece porque a gente não está sabendo sobrepor o que a gente tem de bom para essa propaganda negativa. Então, as pessoas veem a cidade com a praia suja, cheia de pombo, porque se joga comida em todo lugar, desorganizada, que você, para poder chegar até a água, é uma verdadeira maratona, passando no meio daquelas cadeiras ali. Qual turista que vai ter prazer de vir frequentar a praia? Então, precisa ter ordem, organização, controle urbano tem que funcionar na cidade do Recife. Não esse controle urbano autoritário que desrespeita as pessoas, que agride, que violenta, mas aquela determinação de que o que é lei tem que ser cumprido. Quanta gente chiava antigamente para botar um cinto de segurança? Hoje já faz parte, sentou, bota o cinto. Na verdade está incorporado. E tantas outras coisas que nós podemos incorporar, casando educação ambiental, educação escolar, educação cultural, com a ação da lei, a ação dos órgãos de controle urbano. Eu pretendo dar a essa gestão uma ação especial no que diz respeito ao controle urbano. Isso vale também para quem desenvolve atividades econômicas, para o empresário da construção civil, do setor imobiliário, de onde seja, enfim. Então eu vejo isso como muito importante. Temos aí um grupo de preocupações que são de resgatar
princípios que foram muito importantes para o desenvolver do turismo ao longo dos últimos anos em Recife. Por exemplo, as nossas maiores riquezas, elas são a nossa história, a nossa cultura e o nosso povo, não é? Ideias como, qual o grande produto que nós podemos vender? Nós temos vários, mas nós podemos ampliar isso. A cultura do nosso povo, a ideia de se ter um turismo na comunidade, isso dignifica essas comunidades, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera um conjunto de coisas que são vitais para que a nossa cidade possa se fortalecer. E para nós, não pode ser um discurso, digamos assim, é prioritário porque é bonito, não é isso. Essa é uma atividade que pode render para a nossa cidade receita, emprego, uma cidade que tem todo o atrativo como a nossa. Marcelo me corrige aí, é o 5º arrecadador de ISS, não é? Quer dizer, o potencial que a gente tem de poder gerar receita, inclusive a partir do turismo, é muito grande. Então, para nós, não é um problema simplesmente de pagar um tributo, dizer isso é uma coisa legal, bonita e tal. Não, é vital para a nossa economia. Em Recife, nós não vamos botar refinaria, nós não vamos botar estaleiro, nós não vamos botar grandes indústrias. Então, onde é que a gente vai investir para produzir crescimento e desenvolvimento? É onde a gente tem vocação. Aqui foi falado nessa área de serviços tecnológicos, essa área da economia, do entretenimento, a área do turismo, a área da educação, o polo médico, o polo jurídico, todos esses que contribuem para um setor forte no turismo, que é o turismo de negócios. Lógico, nós queremos fortalecer isso e aproveitar esse enorme potencial que nós temos para o turismo de eventos, o turismo de eventos, inclusive em diversos aspectos, o turismo esportivo, o turismo cultural. Nós agora, por exemplo, temos uma tarefa enorme: levantar os recursos para fazer a restauração do Geraldão. O Geraldão tem um projeto pronto para ser submetido a uma reforma que vai adaptá-lo aos padrões internacionais para a realização de eventos esportivos e eventos culturais. Vocês vejam um equipamento localizado naquele local, naquela situação, próximo ao aeroporto, próximo ao metrô, próximo à praia, próximo aos hotéis, não é? E que, se for bem trabalhado, se a prefeitura administrar adequadamente, essa reforma pode nos dar um equipamento que há muito tempo nós não tínhamos a possibilidade dele dispor para realizar um conjunto de atividades importantes. Por exemplo, esses shows que aconteceram precariamente nesse ano, no ano passado, a quantidade de gente que veio de fora aqui para assistir foi muito grande, né? Por que nós não podemos nos consolidar, já que o Brasil hoje é um país que, não somente pela melhoria do poder aquisitivo, apesar da crise que estamos vivendo hoje, mas também pela crise lá fora, é um atrativo importante de grandes eventos internacionais. Os eventos vão para onde tem quem compre, né? Então, ter um equipamento como o Geraldão funcionando. Agora, quanto é a reforma? 30 milhões. Temos que ter o recurso da prefeitura, o recurso do Ministério do Esporte, vamos ter que buscar em outros lugares, e isso é um esforço que em conjunto nós podemos fazer e desenvolver. Bom, eu queria concluir dizendo o seguinte: Samuel, ele tem procurado reunir as pessoas, juntamente com outras pessoas do nosso partido, para discutir uma proposta, um programa para a cidade do Recife. Tive a oportunidade de ver algumas ideias iniciais e eu acho que a linha vai por ali. Eu queria ter a oportunidade, certamente nós teremos, de fechar esse programa, e o que a gente gostaria é que as contribuições que vocês pudessem dar, as preocupações que pudessem levantar, pudessem nos encaminhar por intermédio desse grupo que está trabalhando nisso, que nós vamos analisar, incorporar. Eu quero dizer a vocês que o mesmo espírito que permeou a gestão de João Paulo, de a gente fazer parceria, de a gente ter a participação das pessoas nas decisões, de acolher as ideias, as propostas, é o espírito que eu quero implantar na prefeitura da cidade do Recife a partir do ano que vem. Portanto, essa construção
essa luta pela transformação do Recife numa cidade com um conteúdo fortemente turístico, com atividade turística forte e importante, geradora de empregos, de receita para a nossa administração, é um compromisso que nós temos, é um compromisso que nós vamos cumprir, e eu tenho certeza e absoluta convicção de que vamos ter sucesso. Todos os ingredientes estão aí, inclusive o fator humano, né? Apesar das demandas de qualificação, nós temos que fazer, é verdade, mas nós temos esse componente já muito importante de gente que tem expertise, de gente que tem conhecimento, de gente que tem ideias. Isso aí é muito importante, e nós vamos unir tudo isso para que a gente possa construir de fato esse objetivo que é o de todos nós. Eu queria agradecer a presença de todos e de todas, agradecer a todas essas contribuições e dizer que, se Deus quiser, nós vamos ter condição de estreitar mais ainda esse nosso relacionamento, essa nossa parceria, esse trabalho conjunto. Muito obrigado a todos.